Estamos mais uma vez aqui na página do Apostolado Cardeal Newman. Sejam muito bem-vindos. Uma boa noite. Manda esta live que você vai assistir para os seus amigos. O Felipe, vamos ver se ele vai aceitar, se ele já aceitou. Já mandei. Chegou! Boa noite. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Muito obrigado, padre. Muito obrigado pelo convite. Pessoal, só confirma aí se vocês estão nos escutando, se estão escutando o Felipe. Oi, oi, oi. Acho que não estão ouvindo. Será? Mas eu estou te ouvindo normalmente. Cíntia, nos dá um retorno. Pessoal, nos dê um retorno aí. Deixa eu fixar o comentário. Pronto. Enfim. Pronto. Cadê? O pessoal está escutando bem, graças a Deus. Felipe Pereira Nering ou Felipe Nering Pereira? Nering Pereira. Nering Pereira. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, amigo, e fique à vontade para contar a sua história. Antes de mais nada, se apresente, diga quantos anos você tem, de onde você é. Todo mundo já com certeza vai perceber pelo sotaque dele, né? Arruer. Eu sou carioca. Americano. Americano. Diga aí de onde você é, há quanto tempo voltou para a igreja e o que faz da vida. Quantos anos tem também? Perfeito. Então, como o padre já me apresentou, meu nome é Felipe. Eu tenho 25 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, né? Do interior do estado. E eu... Cidade de Erechim, no norte do Rio Erechim. Grande do Sul. Isso. E eu voltei à igreja, né? Faz já quase um ano, né? Contando todo o processo assim de conversão, um ano. E estou aí. Eu sou formado em Direito, trabalho numa instituição financeira e fins de semana ajudo na paróquia, enfim. Ok. Como vocês já tinham visto pela nossa arte, né? O Felipe ele foi luterano. Então, meu querido, conte a sua história. Abra o seu coração. Então vamos lá. Eu nasci numa família luterana, né? Os meus pais eram luteranos quando eu nasci. Assim, o meu pai, ele tem uma história também na Igreja Católica muito bonita, né? Ele nasceu e cresceu em uma família católica. Na sua adolescência, ele foi para o seminário dos Legionários de Cristo, lá em Curitiba, mas acabou não seguindo, né? A vida religiosa. E aí, quando saiu do seminário, ele conheceu a minha mãe, se casaram, mas antes de se casar, meu pai se tornou luterano. A família da minha mãe, ela é luterana, não se sabe desde quando, né? É uma família mais tradicional, alemã, assim, então desde que vieram da Europa eles já eram luteranos. E a família é praticamente toda ela, né? Dessa confissão religiosa, a família da mãe. E ali, nasci, cresci, fui batizado, com 11 dias fui batizado, bem cedinho, a tradição da igreja luterana batiza cedo, e cresci ali, né? Então, quando eu tinha os meus 11, 12 anos, eu fiz a minha catequese na igreja luterana, né? Decorei o catecismo menor de Lutero, como toda adolescente luterano faz, e fui confirmado quando eu tinha 13 anos. Né? A confirmação é uma cerimônia assim que
é uma mistura de primeira Eucaristia, primeira comunhão, né? Com crisma. É uma cerimônia toda diferente, toda especial, toda luterana. Para a criança, né? Para o jovem que está passando a confirmação, é um momento muito especial. A gente também renova os votos batismais, né? E promete fidelidade à Igreja Luterana, né? Até o fim da vida. Enfim, e ali, dentro desse ambiente, eu passei a minha adolescência. Desde muito cedo, aí com 15 anos mais ou menos, eu comecei a dirigir o grupo de jovens da nossa paróquia luterana aqui da cidade. Uma das paróquias, tem várias, da minha no caso. E ali eu fiquei por 9 anos, né, envolvido nesse grupo, participando de todas as atividades. Quando eu estava com os meus 18, mais ou menos, eu fui para a faculdade, né? Fiz faculdade de História numa universidade federal. Então, tinha ali todo aquele ambiente mais secularizado e tal. E eu estava tranquilaço, assim, minha fé não foi abalada em nem um milímetro, né? Tem um amigo meu até que esses dias comentou comigo, tu nunca teve aquela crise de adolescente de ser meio ateuzinho? Eu falei, olha, se eu não tive naquela época, nunca vou ter. E, e graças a Deus, né? E assim foi, né? Eu não concluí o curso de História, parei na metade, fui fazer Direito daí. E mais ou menos nessa época, com uns 20 e pouquinhos anos, o pessoal começou a me incentivar para ir para o seminário, né? Pastores me incentivando, a família também, algumas pessoas da família. Mas eu não fui. E por que eu não fui? Nesse meio tempo, né, vivendo ali a minha vida de luterano, eu fui conhecendo um pouquinho sobre a Igreja Católica, né? Fui conhecendo as doutrinas mais católicas, né, que diferenciam a Igreja Católica de outras denominações cristãs. Fui conhecendo Mas pessoas... até, Pode falar, e desculpa. até esse conhecimento, a Débora, deixa eu mandar um abraço para a Débora. Em breve teremos o testemunho da Débora. A Débora também foi luterana de berço, né? Olha só. Ela é do Espírito Santo. Mas até este momento, o que é que você sabia, o que é que você tinha de conhecimento da Igreja Católica, de convivência com católicos, a sua visão do catolicismo? Bom, como luterano, você cresce vendo a Igreja Católica, de certa forma, como um antagonista, né? Você existe enquanto luterano porque a Igreja Católica, ela se corrompeu, digamos. Então é necessário vir a reforma, e daí que vem a identidade do luterano, né? E então eu sempre vi a Igreja Católica como uma igreja cristã, né? Eu sabia que ali dentro as pessoas, elas podiam até ir para o céu, né? Não era impossível um católico ir para o céu, mas que havia muito erro ali dentro, que havia idolatria, que havia doutrinas não bíblicas. Se bate muito, né? Todo o protestantismo, mas o luteranismo muito fortemente essa questão da Bíblia, da Bíblia, da Bíblia. Então, o que não é bíblico, a gente não Enquadra aceita como como... heresia, Exatamente. como acréscimo da tradição dos homens. Isso é palavra de homens contra a palavra de Deus, né? Então, se tem um pontinho da Bíblia que eu posso interpretar de uma maneira e existe uma prática humana que é diferente dentro da Igreja Católica, é claro que a Igreja Católica está errada, né? E assim eu cresci, vendo a Igreja Católica como uma instituição cristã, que havia a verdade ali, de certa forma, mas ela era corrompida. E os católicos eu tinha uma visão muito, muito, muito preconceituosa, né? Eu assumo e confesso. A família do meu pai, ela é católica, mas assim, eu nunca parei para olhar assim para eles do ponto de vista da fé, assim. Eu sabia que a minha avó tinha lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, mas assim, eles também não tinham uma frequência assim muito constante à missa e tal, então era assim um católico mais não praticante, né? E isso eu via como uma regra. Não existia um católico que eu conhecesse que fosse à igreja todo domingo como eu ia, né? Não tinha um católico que se esforçasse em viver uma vida cristã, não conheciam a Bíblia, não conheciam nada. E eu pensava, nossa, que triste isso, né? São pessoas que têm uma fé por tradição, talvez, porque a avó era católica, então ele seguiu católico e tudo mais. E eu não, eu tinha uma tradição muito forte, uma coisa bonita, intensa em casa.
a família muito luterana, muito atuante na igreja, né? Os meus pais sempre foram lideranças dentro da comunidade, assim como eu no Detalhe, âmbito dos jovens, né? tu tens um primo que é pastor. Sim, ele é. A gente chama de primo na minha família, mas é primo da minha mãe, né? Não é primo direto mesmo. Mas é primo da minha mãe, sim, ele é pastor. Não é o único da família, tem uns primos um pouquinho mais distantes também, uns 3, 4 que são pastores. Então a família, ela é bem séria, assim, no seu luteranismo, né? Então eu fazia essa comparação na minha cabeça, né? A nossa seriedade com a fé relaxada da Igreja Católica, né? Porque realmente eu não via um catolicismo, assim. Não que não existisse, mas porque eu não conhecia, né? Não tive a honra de conhecer, ou não me esforcei em conhecer bons católicos daquela época. Nem na faculdade, nem no período dos cursos de história, de direito. Tinha. Agora eu sei que tinha, né? Mas na época eu era bem indiferente, assim. Eu realmente não dava um real para a Igreja Católica, sabe? Então, tanto faz como fez. Na minha cabeça já estava todo mundo julgado. A Igreja Católica não é séria. Sério era eu, no meu luteranismo. Mas aí, né, comecei a conhecer algum conteúdo, tudo à distância, sabe? Eu não falei com Mas, ninguém, não conhecia mas um como foi padre. que começou, assim, esse contato? A primeira vez, eu vou, sei lá, vou conhecer, alguma coisa apareceu, uma visão, um anjo apareceu e disse, vai estudar sobre a Igreja Católica. Não, na verdade, assim, eu sempre gostei muito de teologia, liturgia, uma coisa que eu amava na igreja luterana. Eu achava linda a liturgia que há ali. E então você vai vendo vídeos sobre história da liturgia, história da igreja, vídeos sobre debates teológicos em geral. Aí vai ler um livrinho aqui, um livrinho ali. E sempre se levanta, né? A Igreja Católica ali no meio, ou para fazer um contraponto, a doutrina católica é essa, nós acreditamos nisso. Ou para citar exemplos, para fazer algum tipo de comparação. E aí eu fui conhecendo aos pouquinhos, tendo algum contato assim no começo bem básico, né? Aí com o passar do tempo eu via algumas coisas que me interessavam um pouco mais, me instigavam a conhecer, a querer conhecer. Aí conheci o padre Paulo Ricardo, né, que é uma constante de quase todos os ex-protestantes, e ele tem um material apologético muito bom, né? Então fui conhecendo aos pouquinhos assim. E aí eu fui vendo que muito do que a Igreja Católica ensinava eu já acreditava. O batismo a gente entendia mais ou menos da mesma forma. Fui vendo que a Igreja Católica ela era mais parecida com a minha fé do que eu imaginava. Ela tinha uma fé mais parecida com a minha fé do que eu imaginava, né? A questão, por exemplo, da Eucaristia, né, que a Igreja luterana sempre dá um enfoque muito grande na questão da presença real, né, que Jesus realmente está ali. A Igreja Católica era mais séria ainda, né, tinha a doutrina tem a doutrina da transubstanciação. Enfim, fui conhecendo. E aí alguns preconceitos foram sumindo. Eu vi que a Igreja Católica, enquanto instituição, ela tinha uma história, ela tinha um corpo doutrinal assim muito bem elaborado, uma coisa bem feita, vamos dizer assim. Então não tinha por que eu ter todo aquele preconceito, né, em relação à igreja. Os católicos eu continuava achando que eram pessoas, né, relaxadas, vai fazer o quê? E foi assim. Então foi gradual, fui conhecendo aos pouquinhos, fui conhecendo aos pouquinhos. Isto era o ano de... Isso devia ter uns 20 e poucos anos, assim. Sempre tu vai aprendendo, né? Desde criança tu aprende alguma coisa, né? E eu já conhecia um pouquinho da Igreja Católica aqui ou ali, mas assim, o meu estudo mais intenso, o meu contato mais intenso foi a partir daí, de uns 20 anos. Aí, quando eu tava com os meus 23, mais ou menos, eu comecei a aprofundar um pouco mais, né? Porque pensei, bom, vou pro seminário, né? Então vamos estudar um pouco mais. Pretendo, não sei, estão me convidando, quem sabe eu vá. Pretendo estudar um pouquinho mais, então, antes de ir, se eu for um dia. E aí eu fui um pouco mais a fundo na parte da doutrina luterana mesmo. E tem um autor, um teólogo, que é o Walter. Ele é a base do luteranismo confessional, que é a vertente
a nossa família seguia. A minha família segue, né? Eu que não. E, e É, Walter, eu acho que depois seria até interessante você comentar um pouco dos luteranismos que nós temos aqui no Brasil. comento sim. É, e aí, estudando o Walter, assim, eu fui vendo algumas questões que me deixavam, assim, um pouco incomodado, sabe? A Igreja Católica, ela sempre, desde o início, ela dá uma ênfase muito grande na questão da santidade, né? O ser humano, depois da justificação, ele tem a capacidade e até o dever, né? Por óbvio, se ele está justificado, ele tem, isso é uma consequência absoluta, tornar-se santo. Né? E no luteranismo a gente tinha aquela noção de que a gente é 100% pecador, 100% santo ao mesmo tempo. Deus me considera santo à luz dos méritos de Jesus, é uma coisa totalmente exterior a mim. E aí, enquanto eu estudava aquilo, eu ia tendo contato com conteúdo católico e eu via grandes personalidades na história, os grandes santos, e eu via, cara, mas tem uma coisa estranha aqui, porque deve ter alguma coisa ali, né, que eu não tô vendo. E, enfim, essas dúvidas começaram a surgir no meu coração e gradualmente eu fui me convencendo de que essas doutrinas em específico, assim, da Igreja Católica faziam muito sentido. Antes de continuar, então, falando dos luteranismos, né? A minha família, ela é da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é um luteranismo confessional. É um luteranismo, assim, que ele surge como uma reação, né, ao iluminismo. Então, na época do iluminismo, na Alemanha, na Europa, o luteranismo se torna muito racionalista, né, e tenta explicar a fé de uma maneira desprendida da graça, enfim. E aí acontece que um grupo aí de teólogos resolve restaurar a ortodoxia luterana antiga. E aí vem o luteranismo confessional. Mas existem vários ramos. Existe no Brasil basicamente duas grandes igrejas luteranas, que é essa da qual eu participei boa parte da minha vida. Também tem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Ela é um pouquinho mais liberal, assim, nas suas práticas. A doutrina é muito parecida, muito similar, né? Essa comunidade da qual eu venho, ela é mais identitária, assim, ela bate no peito que ela é luterana. Enquanto que a outra igreja luterana, a de confissão luterana, ela é mais light, assim, ela é mais ecumênica, ela tem alguma relação com outras igrejas também, enquanto a minha antiga igreja não. Enfim, chegou uma hora, padre, que eu estava crendo em doutrinas católicas enquanto eu era luterano. Então, eu ia no culto e eu olhava para a Santa Ceia acontecendo e eu entendia que ali estava se tornando o corpo e o sangue de Jesus. Eu já acreditava na transubstanciação, sendo luterano. Eu comecei a crer que depois que a gente peca, para ser restaurado na graça, a gente precisa de um negócio chamado confissão. Eu já acreditava nisso. A, a Nicole perguntou aqui, só para te cortar, porque já está próximo, né? Se você pertencia a IELB. Isso, a IELB, exatamente. A IELB. A família toda. A IELB. E então eu fui aos poucos me tornando católico, eu acredito. Mas E tava. como, mas como participar do culto, saber que a sua igreja professa uma coisa e você está ali dizendo, não, mas eu acredito de outra forma. Aí que tá. Além da doutrina da transubstanciação, tinha mais alguma outra coisa? Essa Outros questão, pontos que você já acreditava? essa questão da confissão, a noção de santidade que existe na Igreja Católica, de que realmente a pessoa que foi justificada, ela muda e Deus infunde a graça nela e, portanto, ela, ela se torna santa, enquanto que para o luterano não tem nenhuma transformação, né? É uma coisa totalmente externa de você. Enfim, era uma série de questões que iam aos poucos se estabelecendo na minha mente
E eu não tenho como dizer assim, ó, a partir dessa data eu acreditava, sabe? Foi gradual, foi aos poucos. E essa questão, padre, de perceber que eu estava crendo uma coisa e eu estava frequentando uma, uma comunhão cristã que cria em outra coisa, ela demorou para acontecer. Mas assim, quando aconteceu, eu entrei meio que numa crise assim de consciência, sabe? Porque eu pensei, poxa vida, eu tô meio que mentindo para mim mesmo, né? Eu tô fingindo que sou um bom luterano, um luterano normal aqui, enquanto que no meu interior já eu sou mais católico do que luterano. Eu explicava, sendo luterano, eu explicava a fé católica para amigos meus. Tem uma tia minha que inclusive está assistindo, a Sidneia. Eu lembro de uma viagem que a gente fez para a praia. A gente foi a viagem inteira eu explicando para ela sobre teologia sacramental, sabe? Sendo luterano e ela católica. E então eu já vinha assim me tornando católico. E aí chegou um momento em que eu Se tornando católico mesmo, sem dizer assim, mas eu acho que eu posso continuar como luterano. sim, e era uma mistura de medo com vaidade, eu não sei explicar, mas assim, eu tenho um complexo de burrice. Eu acho que eu sou burro. E aí Ele tá sendo humilde, gente. Se não, preocupa não. eu sou burro mesmo, eu me sinto burro, sabe? E aí eu pensava, cara, o que eu devo estar pensando aqui é coisa da minha cabeça, eu não vou criar um fuzuê aqui, entendeu? Não vou, não vou mexer com a estrutura familiar aqui, né, uma maluquice na minha cabeça. E ia levando, então tá tudo bem, assim, vive a tua vida, né, junto da tua família, da forma como tu sempre viveu, dentro da igreja luterana, mas guarda para ti essas tuas ideias. E isso foi, até que, num certo momento, eu fiquei numa dúvida muito profunda e falei assim para Deus, olha, eu não tô sendo sincero comigo mesmo, e ao mesmo tempo eu acho que talvez seja coisa da minha cabeça, então me ajuda. Me dá um sinal aí. E a gente sempre foi alertado pelo pastor que não se fazia isso. A gente não pede sinal para Deus porque isso não se faz. A gente tá duvidando de Deus. Aí, mas eu falei, vou pedir porque eu tô ficando maluco. E aí, de certa forma, Deus me mostrou, né? Teve uma ocasião num culto em que eu estava participando e aconteceu ali um acidente e os elementos ali da Santa Ceia, eles foram tratados de uma maneira que não era não era muito católico, assim, né? O jeito de tratar, assim. E aquilo Eita me chocou. glória! Já tem uma irmã profetizando aqui, deixa eu te cortar de novo. Tem uma irmã profetizando aqui, dizendo assim: eu já vejo esse irmão, no mínimo, como um diácono permanente. No final, a gente vai dar uma surpresa para vocês. Calma lá. Final, final. É, e eu falava assim, do acidente. E aí aquilo mexeu bastante comigo, sabe? Porque daí eu finalmente percebi, ficou claro para mim, diante dos meus olhos, naquele evento, naquele momento. Foi uma coisa extremamente banal, uma coisa muito, assim, nada muito relevante. Só que naquele momento, naquele estado de espírito que eu estava, e tendo pedido para Deus que me mostrasse o que fazer, eu entendi a mensagem. Eu entendi que eu não poderia continuar mentindo para mim mesmo, fingindo que eu era um bom luterano, se eu já acreditava em muita coisa da Igreja Católica. Tinha muita coisa que eu ainda não entendia, eu achava até estranho ou abominável, assim, sabe? Como luterano, a gente aprende Tipo, desde pequenininho, né, que morreu, morreu, entendeu? Tá no céu, tá no inferno, não tem essa de ficar olhando para quem tá aqui embaixo. Isso é coisa de espírita ou católico, entendeu? Então a intercessão dos santos era uma coisa muito difícil para mim, muito difícil de entender. A missa, enquanto sacrifício, Lutero, assim, ele enfatiza muito que a missa não pode ser um sacrifício, porque isso é você achar que o sacrifício da cruz não foi suficiente e tem que repetir o sacrifício. Então, é uma coisa que vem lá no fundo da tua alma, sabe? É difícil tu vencer isso aí, tu não vence isso racionalmente. Realmente a graça que vai te convencer do contrário, vai te mostrar o que é realmente a, a compreensão correta, a compreensão católica daquilo ali. Mas eu cheguei naquele ponto que eu falei, olha, eu creio nesse montão de coisa aqui que eu só vou encontrar na igreja católica. Eu não encontro na igreja luterana.
tem esse montão de coisa aqui que eu não entendo na Igreja Católica, eu até não gosto, eu realmente tenho medo de dizer sim para isso aqui. Tenho medo de estar sendo um idólatra, um blasfemo. Mas eu falei, não custa arriscar, será? Não vale a pena arriscar? Porque, né, eu Ah, já tô com o pé ali. E outra, eu sempre me achei tão burro. E se eu estiver sendo burro em relação a isso aqui, né? Então, deixa que Deus me mostre, né? Por meio de alguém, por meio de mais estudo, por meio da igreja. Aí busquei contato com. mas espera com lá. Você falou do acidente, mas não disse o que foi que aconteceu. Então, aconteceu o Que tu seguinte. pediu um sinal a Deus. Senhor, dá-me um sinal, abre a porta do céu, fala comigo. Isso, é. E aí ele falou comigo. Eu estava no culto, né, padre? Daí chegou a minha vez de comungar no culto luterano. A gente recebe a hóstia e recebe o cálice também. Sempre, né? Aí quando chegou a minha vez de receber o cálice, deu um desequilíbrio aí na mão do pastor e derramou um pouco no chão. E é um acidente, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Até na igreja católica, às vezes acontece ali na hora da distribuição de acontecer um acidente, de cair uma partícula no chão. Mas aí é feito o quê? É feito todo um recolhimento, né? Por quê? Porque é o corpo de Jesus, ou é o sangue de Jesus. E naquele momento ali, quando caiu ao chão, não foi feito nada. Ficou ali no chão. Eu fui pro meu lugar, fiz a minha ação de graças, olhei, tava lá ainda. O culto seguiu, teve a bênção e tava lá ainda. Daí na hora de sair, cumprimentei os amigos ali para trás, tava lá no chão. Saindo da igreja, continuava lá no chão. E claro, para um luterano isso é tranquilo, porque sim, é o sangue de Jesus durante a administração do sacramento. É assim que o luterano crê. Só que eu já acreditava que não era isso, entendeu? Que era algo mais. Que a partir daquele momento em que foram pronunciadas as palavras da consagração sobre os elementos, ali está Jesus. E aquilo me chocou muito. Me chocou porque eu percebi que eu não posso estar aqui dentro. Para mim, isso aqui é extremamente ofensivo. Isso aqui machuca. Machuca a mim, mas principalmente a Deus, entendeu? E depois eu fiquei pensando, cara, provavelmente a tia da limpeza vai pegar um pano úmido e vai limpar aquilo lá no meio da semana. Se eu acredito que aquilo ali é realmente o sangue de Jesus, como é que eu posso, entendeu? Então foi um choque muito forte para mim. E foi o momento de estar lá e falar, vamos tomar vergonha e parar de mentir para si mesmo? Vamos parar de achar que é coisa da sua cabeça? Porque realmente é algo a mais, é algo muito sério. E aí busquei ajuda, né? Nunca tinha visto um padre na frente, nem sabia onde encontrar um. Mas daí eu achei o site da Diocese aqui de Erechim, mandei um e-mail para a secretaria. Daí a Vanessa, a moça lá da Cúria, me encaminhou para o padre aqui da paróquia do bairro, que fica a uma quadra da minha casa. Eu nunca tinha entrado naquela igreja. Eu sempre morei a uma quadra daquela igreja e nunca tinha entrado. Todo dia, 6 horas, tocava o sino, mas eu nunca, né? Fui lá, daí conheci o padre Anderson, que é o nosso antigo pároco. Ele agora está em Roma, ele vai trabalhar no corpo diplomático da Santa Sé. Um padre fantástico. E conversamos uma tarde toda. E naquele momento, assim, eu vi que eu não estava sozinho, sabe? Que não era coisa da minha cabeça. Que sim, eu fiquei por muito tempo lendo, trancado no meu quarto, conhecendo a fé católica e achando aquilo tudo muito, assim, incrível, mas distante, porque eu não conhecia um católico, sabe? Mas existiam ali do meu lado um padre maravilhoso, um padre muito, muito, muito bom. Aí ele me convidou, começa a participar da missa, começa a vir nos domingos, né? E eu comecei a ir, e eu descobri que não era só o padre que era católico. Tinha toda uma comunidade que era católica, católica. Então aquele meu preconceito que eu tinha em relação aos católicos, de achar que eram pessoas relaxadas, pessoas que não ligam para nada, é porque eu conheci 2, 3 maus católicos, talvez, ou eu não me esforcei em entender aquelas pessoas, não sei. Mas eu vi que realmente era preconceito da minha parte. A Igreja Católica que eu fui me apaixonando aos poucos durante todo aquele tempo, ela existia, ela era fantástica, ela era real. E aí chegou o dia em que eu tomei a decisão de falar pro padre que eu
me tornaria católico. Isso foi na quinta-feira santa deste ano que passou. Depois da missa, né, fui à missa. Daí eu falei para ele, padre, eu acho que eu vou, não tenho o que fazer. Preciso voltar para casa. E aí fui recebido no sábado, 2 sábados após a Páscoa, né, 2 domingos no caso, mas foi no sábado. Já recebi o sacramento com crisma e foi isso. E desde então sigo na fé. E assim, depois que você se torna católico, você vê que é muito mais do que você imaginava, sabe? A graça é um negócio que é real, sabe? Eu, assim, vivi muitos anos sofrendo com vícios, com coisas que eu achava que era meu aquilo, e não era. Era possível de vencer, era possível de ser diferente. A santidade é real. Não que eu seja um santo, mas a gente sente uma melhora, uma força, sabe? Vencer uma tentação antigamente, pra quê, né? Afinal, a obra não me leva para o céu. Agora, assim, tu recebe de Deus uma capacidade, realmente uma capacidade de lutar. E é incrível, é incrível. E depois uma vida assim de missa, de comunhão, de confissão frequente, é fabuloso, é muito bom. Além da própria vida em comunidade, né? Conhecendo as pessoas e fazendo amizade. É apaixonante, assim. Você teve um período de estudos ou de leituras dos padres da igreja também, não é? Ah, sim. Isso foi na época em que eu tava na crise mais forte, assim, que eu pedi o sinal, né? Porque, assim, eu achava que muito da doutrina católica era invenção posterior, né, e tal. Tipo, purgatório. Pega o exemplo do purgatório. Eu aprendi que era um negócio do século XII, lá inventado depois. Aí eu fui ler as Confissões de Santo Agostinho e ele fala de purgatório ali. Não com a palavra purgatório, mas ele pede para que se reze pela mãe dele, que já morreu. Eu fiquei, como assim? Mas Santo Agostinho lá, né, é da antiguidade ainda, não é nem da Idade Média. E aí foi desmontando também aquela noção que eu tinha de que a Igreja Católica era uma invenção medieval. Ela não era. Os pais da Igreja, eles são católicos, catolicíssimos. Assim, eles vivem falando de bispos, vivem falando do que os mártires fizeram. E sem diminuir Jesus, sem diminuir a Bíblia, não tem isso, entendeu? Aquela noção que eu tinha aquela dicotomia, aquela coisa que uma coisa exclui a outra. Ou a tradição ou a palavra. Não, a tradição é a palavra viva, né? E, e a vida dos santos, dos mártires lá dos primeiros séculos, mostra isso. Enfim, aí conhecendo os pais da igreja, eu fui desmontando esses preconceitos e foi muito legal. E com relação ao desligamento da sua antiga denominação, foi tranquilo? Os amigos acharam um absurdo? Chegou a conversar com as lideranças? Isso é uma coisa que eu levo assim com... Eu levo com alegria, sabe? Porque foi um processo tranquilo. Claro, eu rezei muito para isso também. E graças a Deus que foi tranquilo. Porque eu temia muito, eu tinha bastante medo. Né? A família, ela é muito luterana. Eu fui liderança na minha congregação antiga por muito tempo. Eu já imaginava, assim, o choque, assim, quando as pessoas soubessem. Mas daí vem aquilo que eu dizia antes. O que me segurava também era essa questão, assim, um pouco de, de ego, assim, sabe? O que vão pensar de mim? Mas depois que tu vê que vale a pena, que pensem o que quiserem. Tô nem aí, né? A minha alma vale mais que isso. Aí eu conversei com meu pastor, conversei com a minha família. E foi muito bom, assim, sabe? Porque eles todos foram compreensivos, foram tranquilos. Eu mostrei para eles também que eu estava consciente de que ali eu tinha uma fé cristã, eu tinha um batismo válido, eu tinha uma vida de fé bonita, sabe? Anos de cristianismo ali dentro. Isso não vai fora. Né? E eu respeito muito todos eles.
deixei isso muito claro para todos, com quem eu falei, né, claro, que eu sei da sinceridade dessas pessoas. E nesse sentido, assim, uma pessoa que eu levo com muito carinho é o meu ex-pastor, pastor Norberto, porque não foi fácil para ele. Eu sei que não foi, sabe? Depois eu vi ele uma vez só, depois disso ter acontecido e, enfim, foi. É difícil, sabe? Porque tem toda essa parte humana por trás, são pessoas que tu ama e, e, e dói saber que talvez tu machucou elas com a tua decisão. Só que tinha que ser feito. E rezo Vai a Deus chorar? que. Não, Ele tá eu, quase se emocionando. eu rezo a Deus também que todos entendam, sabe? E eu sei que muitos já entendem. A minha família foi bem tranquila, assim, padre. Os meus avós um pouco mais difícil, até eu entendo, porque para eles não é fácil, né? Mas os meus pais super tranquilos, a minha irmã super tranquila, né? Os meus pais, assim, quando eu contei para eles, a gente ficou sentado e eu falei por 2 horas. Eu não parei de falar. Foi 2 horas falando. E quando acabou, assim, eu pensei, agora eles vão me falar que tu tá louco. Não. Um silêncio, assim, e uma paz na cara deles, assim. Eles viram que eu pensei, e pensei, e pensei, e sofri, até chegar naquela decisão de me tornar católico. Não foi um impulso, não foi por uma rebeldia, foi por profunda convicção, e era aquilo ou continuar traindo a minha consciência. Então eles respeitam muito, e assim, eu fico muito feliz porque muitos dos preconceitos que eu tinha sobre a Igreja Católica, os meus pais também tinham, né? Muitos luteranos que eu conheço também têm. E eu vejo que a minha vida de católico tem desmistificado alguma coisa para eles, sabe? Eles têm percebido que a Igreja Católica é bonita, entendeu? Ah, essa última pergunta. O 31 de outubro foi engraçado, assim, porque na minha cabeça ressoava, assim, o Castelo Forte de Lutero tocando. E, Então você comemorava a reforma. sim, era um dos momentos altos do ano, né? Mas eu tava já no clima, assim, de Todos os Santos e Finados. Mudei a festa. O pessoal perguntou também, teve a respeito da devoção à Nossa Senhora e da adesão aos dogmas marianos, se foi tranquilo. Mais ou menos. Quando eu comecei, assim, a me aproximar mais e me deixar levar, assim, pela fé católica, eu comprei um terço. Mas eu rezava o terço da Divina Misericórdia. Eu não rezava o terço mariano normal. Eu não É conseguia um rezar. texto mais cristológico, né? O texto da misericórdia. Isso, exatamente, né? Não tem problema. Muito tranquilo, né? Mas, assim, a rezar uma Ave Maria foi sofrido, assim, no começo. Mas foi, ao mesmo tempo, na hora que foi, sabe? Foi natural. Não teve um momento, assim, que eu tive que sentar e... Não, assim, de ir à missa. Foi internalizando, eu acho, assim. É o Espírito Santo, ele trabalha e tu pega, sabe? Os dogmas marianos, assim, foi como muitas outras coisas na fé, assim. Eu falei para mim mesmo, tu é só um cara de 25 anos com complexo de burrice. Tu não precisa entender tudo. Se a igreja disse, tu diz amém. E foi isso, entendeu? Um pouco cego, talvez, assim, vai cegamente. Sim, mas era necessário. Porque eu tenho muita duvidazinha, às vezes, que é só pra perder tempo, sabe? Então eu botei na minha cabeça que, assim, o que eu não entendo na igreja, eu só digo amém e tá tudo bem. E, assim, desde que eu comecei realmente a ter uma devoção mariana mais intensa, de rezar o terço todo dia, de quando tem uma tentação falar, Nossa Senhora me ajuda, todo dia de manhã consagrar meu dia a ela, não tem como não se apaixonar, sabe? Não diminui em 1 centímetro, em 1 milímetro Jesus. Pelo contrário, aumenta, sabe? A gente chega a Jesus por meio dela. Né? Por meio dela ele vem ao mundo, por meio dela a gente pode chegar a ele e aumentar a nossa fé nele também. Então eu amo ela. Eu amo ela com todo o meu coração, assim, hoje em dia. Não vivo sem ela. E tô sempre com esse aqui por perto. O nosso querido irmão, amigo, Brian, Olha só o Brian. que, que deu o testemunho dele, quem entrevistou foi o Felipe.
fui eu. Ele perguntou assim, como foi a questão da aceitação do primado do Papa? Bom, aí tem uma coisa assim também, padre, que eu vejo. Teve, teve muita coisa assim que eu fui me convencendo de um ponto de vista teológico, assim, sabe? De ver que não, veja bem, a Bíblia e tal, ela nos dá margem para entender da forma como a Igreja Católica entende. Então, tudo bem, vai aceitando. Mas teve muita coisa que eu realmente abracei, assim, por causa da história, sabe? Sempre gostei muito disso da história. E se tu vê na história da Igreja, lá desde a... Acho que era Clemente, né? O Papa que manda carta para... Não lembro qual Sim, igreja local, Clemente. né? Então é desde o início, assim, o Papa ele tem a primazia sobre todas as igrejas locais, assim, ele sempre é a última palavra. Então, não, eu aceitei porque eu vi assim, não, na verdade, esse negócio de que o Papa é o anticristo, de que o Papa, isso que é posterior, isso que é invenção humana. A igreja sempre acreditou que o Papa fosse a cabeça da igreja, o vigário de Cristo na Terra. Claro, a Você gente chegou a não acreditar nisso? do Papa De ser o que o Papa era o anticristo? anticristo? Sim, até muito tempo. Sim, sim. Porque é como eu falei no início, assim, a igreja luterana, ela tem muito, 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 muito da fé católica, mas infelizmente ela tem muito preconceito pessoal de Lutero, tem questões da época da Reforma que vem junto. Tu pega, por exemplo, a revolta contra o Papa, é muito uma questão política daquela época, né? Os príncipes não queriam o Papa metendo o bedelho, então se coloca isso na doutrina. Aí se acha justificativa lá no Apocalipse, se diz que o Papa é a besta que vem do mar. Então, é triste, né? Mas vem junto, vem no pacote, né? Aprendi a amar Jesus, aprendi a odiar o Papa. O Matheus Lotti, ele perguntou assim, como você enxergava as outras denominações protestantes que defendiam uma presença simbólica na ceia ou apenas um memorial? E eu complemento, né? Como é que você enxergava as outras denominações? Não sei se aí no Rio Grande do Sul, além da Igreja Católica, tem outras denominações protestantes, presbiterianos, assembleianos. Aqui, eu não sei como é que é em outras regiões, mas na minha cidade tem muita igreja assim pentecostal e neopentecostal, né? Tem também algumas igrejas mais tradicionais, até esses dias tinha uma paróquia anglicana aqui. Então, assim, essa vertente luterana da qual a minha família, né, parte, e eu venho também, ela é bastante assim, ela se vê muito exclusiva. Então, não somos protestantes, nós somos evangélicos católicos. Se dá nomes assim, sabe? Porque todo o protestantismo é ruim, menos o nosso. Então eu vi assim, tipo, todas as igrejas protestantes com bastante problema. Eu vi elas tão ruins quanto a igreja católica, quando eu era um bom luterano. Porque assim, tu pega, por exemplo, os batistas, que vão negar o batismo de uma criança, às vezes expondo a alma daquela criança ao risco de se perder, né, porque não foi feita filha de Deus, por uma visão radical a respeito do batismo adulto. A questão da ceia memorial. Um luterano, ele crê firmemente na presença real, sabe? E então era absurdo esse negócio de que não, é só um símbolo e tal. Eu achava abominável, achava péssimo. Então, eu tinha uma visão muito, muito negativa também das outras denominações protestantes. Um pouquinho menos da igreja batista, porque parte da minha família antigamente era batista, eu tive uma tia que era batista, então a gente via eles assim mais ou menos parecidos, assim. Eles entendiam muito da fé como nós luteranos. Os batistas que a minha família vinha, né, que é um batista mais tradicionalzão assim. Então, no geral, eu tinha uma visão bem negativa. Não... E pentecostal eu não gostava. Eu achava muita gritaria, sempre. E... Pode falar. Então era isso, assim, eu tinha uma visão negativa no geral de todas as outras denominações. A gente era os cara, entendeu? E o resto era o resto.
Teve uma irmã que perguntou como é a questão das imagens para os luteranos. Já ouvi que aceitam as imagens. Seus pais aceitavam? Você tem alguma imagem em casa? Agora eu tenho. Não, assim, imagens são tranquilas, assim. O luterano entende que não é idolatria ter um crucifixo, né? Nas igrejas luteranas lá da Europa tem ainda imagens de Nossa Senhora, tem imagens de santos, então nunca foi um grande problema. Agora, ter em casa foi um pouco mais difícil. Então elas estão aqui no meu quarto, né? E tudo bem, eu respeito super, né? Imagina. Mas nem luterano tem. Muito difícil. Às vezes há um crucifixo, mas só. Um quadro da Santa Ceia. Tem sempre um quadro da Santa Ceia, bem lembrado. A minha avó tem. Bem bonito. E Felipe, quais são os planos? Vamos abrir o jogo agora. Quais são os planos para este ano? Pessoal, teve uma moça que disse: eu já vejo esse rapaz como um diácono permanente. Então, isso aconteceu já no dia da minha crisma, na verdade. Quando acabou a missa, o padre bateu no meu ombro e falou assim: eu ainda vou ver você de estola. E aquilo me marcou, sabe? E, claro, eu já vinha com aquele incentivo, aquela ideia, desde a época da igreja luterana, de quem sabe ir para o seminário para me tornar pastor. Então eu já vinha maturando há um bom tempo, antes mesmo de ser católico, essa possibilidade de talvez buscar entregar minha vida ao serviço da igreja, né? E aí, durante esse ano aí, fazendo acompanhamento com um padre amigo meu, que até no começo aí comentou alguma coisa, o padre Lucas, né, que é o promotor vocacional aqui da diocese também, decidi que esse ano, agora em março, eu entro aqui no nosso seminário menor, no propedêutico, né, da nossa diocese. Então o padre Lucas, inclusive, vai ser o meu formador nesse primeiro ano. É uma coisa que eu Vai já ter falei para muito muitos... que aturar, hein, Padre Lucas Coitado do André? padre, querido do padre. Rezemos por ele. Não, não, assim, Mas, é, fale, pode falar. é uma coisa assim que eu tenho medos, eu tenho angústias, mas assim é muito forte quando tu sente assim que Deus te chama, sabe? Que Deus te convida, que tu pode estar servindo. E eu sei que o que eu não conseguir, onde eu for menos, ele vai me dar força. A graça está aí para isso, né? Boa parte do processo é Deus quem faz. A gente só se dispõe à graça, dá o melhor de si e faz tudo com seriedade que dá tudo certo. A gente dá um jeito, né? O padre vai dar um jeito. Mas rezem pelo Felipe, né? Rezem pelo discernimento dele, Por para que favor, Nosso padre. Senhor possa iluminá-lo, confirmar a sua vocação e discernir bem a sua vocação, o seu chamado. Tem mais alguma coisa a acrescentar, meu querido? Ah, eu acho que não, padre. Eu tava bem nervoso, eu me embananei um pouco, mas assim, eu tava muito tempo imaginando assim, o dia que eu der meu testemunho no apostolado tem que ser muito bom. Mas enfim, né? Deus sabe o que faz. Tenho certeza que o pessoal entendeu o recado. Ele tem complexo de falsa humildade, eu sempre falo para ele. Mas o Felipe é um rapaz bastante inteligente, que eu já converso desde o ano passado, praticamente quase 7 meses depois que ele se tornou católico. Ele chegou ao nosso apostolado através do cardeal Newman. Inclusive, eu li um livro dele, daí conheci a figura do cardeal Newman. Fiquei sabendo que ele era santo, ele foi canonizado recentemente. E busquei no Instagram o nome dele, pensei, vou achar alguma página aí que tem umas frases legais do cardeal Newman. Daí achei o apostolado, que foi muito, muito, muito bom. Assim, conhecer pessoas que têm uma história parecida com a minha, pessoas que às vezes estão em dificuldade, estão com medo de dar aquele passo,
ou com dúvida, e tu poder ajudar essas pessoas, né? Ou com o teu exemplo, ou com alguma palavra, com a tua experiência. Então, é muito legal. O apostolado, assim, eu não conhecia na época da minha conversão, mas confirmou, sabe? Me ajudou muito depois que eu comecei a fazer parte do trabalho. E é claro que o Felipe nos ajuda, viu? Ele Mas atrapalha. nos, ele é um dos coordenadores do Rio Grande do Sul. Então, quando aparece alguma pessoa do Rio Grande do Sul, a gente já encaminha para ele. Ele conversa. Inclusive, ele esteve em conversa recentemente com uma luterana que estava em processo de conversão, que graças a Deus já retornou. O Felipe já sabe, que é a Bruna, né? Graças a Deus. E, enfim, quais são os seus últimos recados, as suas considerações finais? Primeiramente para os Recados. católicos, depois para os protestantes. Ah, muito bem. Então, para os católicos. Católicos de berço, em primeiro lugar. Amem a igreja de vocês. Valorizem muito, muito, muito o que vocês tiveram a graça de ter desde sempre. Porque o que nós temos não tem preço, sabe? É uma vida feliz aqui, porque a felicidade não vai estar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, vai estar em Jesus, no amor dele, e principalmente uma vida feliz lá, depois. Os que se tornaram católicos, que nem eu, continuem firmes, continuem rezando muito, muito. Uma coisa que eu aprendi com o padre Jefferson é reza, né, padre? Tudo ele me fala, reza. E é isso. A vida cristã, a vida de católico, ela precisa disso. Muita, muita, muita oração, intimidade com Jesus. Frequentem os sacramentos. Sejam ativos nas paróquias de vocês. Vivam a fé, catequizem. Sejam um exemplo no mundo. Aqueles que ainda têm família protestante, não briguem com a família. Não forcem a barra. Não empurrem nada goela abaixo. Catequizem com a vida de vocês. Sabe? Mostrem que bonito é ser católico. E Deus vai trabalhar no coração dessas pessoas, dos familiares de vocês. Rezem por eles também. E aos protestantes, que pensam, né, tem a pontinha de dúvida no coração, como eu tive também reza. Reza muito. Busca estudar, busca conversar com bons católicos, se cerca de pessoas que possam te ajudar nesse processo. A gente não quer forçar ninguém a nada e deve ser uma coisa natural. Então, você que é protestante que busca a fé católica, você precisa que o negócio flua tranquilamente para você. No momento certo, você vai tomar a decisão que tem que tomar. E nós esperaremos vocês de braços abertos, tá bom? Nessa comunhão tão bonita. Ao padre, então, o meu recado é, primeiramente, parabéns pela recente ordenação. Padre Jefferson foi ordenado agora dia 29 de dezembro. Eu conheci ele como diácono e agora tenho a felicidade de dizer que eu tenho um amigo padre lá do Tocantins. E Glória a precisamos nos Deus. conhecer. Quando o senhor vier aqui para o Sul, vamos fazer alguma coisa. Obrigado pelo convite, obrigado por ter me permitido Vamos fazer um falar. churrasco lá na casa do Brian. Isso, o Brian Tomara já, que ele esteja aqui ainda e já confirme isto. Lá na sua casa, hein, Brian? o Brian já me falou que ele vai comprar carne. A gente precisa levar a salada, tá, padre? Carne ele leva. Ok, Tá? obrigado. Maravilha. E é isso, então. Eu agradeço muito, muito, muito pelo convite. Obrigado aos que assistiram. Desculpa qualquer coisa. E boa noite. Uma última pergunta que às vezes o pessoal faz, né? Se com a mudança do luteranismo para o catolicismo, os aspectos externos do culto, vamos dizer assim, foram cruciais, né? Se tinha canto gregoriano, se tinha coral, se tinha latim, como que era isso? Foi brusco demais a mudança? Mais ou menos, porque a igreja que eu fazia parte, que eu frequentava, ela tinha um culto assim muito parecido com a missa, sabe?
é a missa. As mesmas leituras e tudo, só tirando a parte da Eucaristia, né? E os cantos eram muito bonitos, tenho saudade até de alguns. E na missa, muitas vezes, a gente não encontra isso, né? Em algumas paróquias, o pessoal que cuida da música tem uma estética diferente, né? Trabalha mais com violão, lá nós tínhamos órgão e tal. Mas, assim, isso não... Gente, escuta isso. Na igreja luterana tinha órgão. Isso é muito bonito, eu gostaria de ver mais, só que não fez diferença para mim a partir do momento em que eu percebi o seguinte, padre. A missa mais simples, rezada lá no interior, na capelinha mais humilde, por um padre gago, sem ninguém cantando, ela tem um valor infinitamente superior ao melhor culto protestante bem celebrado. Porque ali tu está diante do sacrifício da cruz. Então, eu realmente sinto falta de algumas questões estéticas e tal, mas assim, aqui na nossa diocese a gente tem boas missas, né? Missas muito bem celebradas. Mas não fez diferença. Realmente, para mim não fez muito. Gosto dele, Uhum. mas é importante, né? É até católico, como É dizia um bem, professor meu. é bem católico. Felipe, querido, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Tenho certeza que foi um testemunho muito bom. O celular não deu pane, graças a Deus, Se o né? pessoal soubesse o que eu fiz para não dar pane, Glória a Deus. glória a Deus, né? Mas Deus abençoe a tua vocação, confirme o teu chamado e rezem pelo Felipe, por este caminho que ele trilhará, este caminho vocacional. E, enfim, rezem também por nós, pelas conversões e do que vocês precisarem. Entrem em contato pela página do apostolado, assistam os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, divulguem a nossa página, divulguem os testemunhos do Felipe também. E amanhã temos outro testemunho, às 9h30 da manhã. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado, padre. Boa noite a todos e até a próxima. Então, desça Amém. sobre vós a bênção do Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Felipe, todo o pessoal, grande abraço, Deus abençoe. Abraço a A live todos. vai Boa ficar noite. salva. Sim, a live vai para o YouTube depois, mas vai ficar salva aqui na página do Instagram também.